Tudo bem, gente? Que bom que vocês estão aqui nesse dia tão intenso para falar de um tema tão importante. Eu estou muito feliz, Bruno. Não tenho mais palavras para te agradecer. A gente se encontrou ontem à noite e todo mundo aqui, alguns outros palestrantes, para a gente trocar um pouco mais e se aproximar e ver a alegria, né, nos olhos do Bruno de estar fazendo isso aqui acontecer. E é muito bom estar fazendo parte disso, porque assim como ele disse que me conhece há muitos anos, a gente não se conhece da NEL e a gente se conhece da RBS, então são muitos anos mesmo. E eu também vi esse sonho do Bruno nascer e fico muito feliz de hoje estar aqui podendo contribuir para ele crescer ainda mais. E vou contribuir também trazendo aqui um pouco de exemplos práticos de como usar o bem-estar como estratégia para que a gente possa ter uma conversa pé no chão. Tá, a gente estava aqui negociando tempo, eu acho que não vai dar tempo da gente abrir para perguntas, mas eu fico super à disposição para quem quiser me procurar depois. Eu vou botar aqui meus contatos no final. É sempre bom trocar também, para poder ajudar outros a construírem outras ideias, a partir das nossas ideias, tá bom? Então, esse case, ele completou para mim 3 anos semana passada, eu fiz aniversário de empresa exatamente semana passada, e o que eu vou contar aqui hoje é justamente uma evolução dessa estratégia desde 2020. Como o Bruno falou, eu fiz um processo seletivo num mundo pré-pandêmico, fiz um aceite numa oferta num mundo pré-pandêmico, e um dia depois, aí já estava começando, quando eu fui realmente admitida, eu já comecei num mundo totalmente diferente. E 2020 foi sobre isso, para todo mundo. Não tinha como isso não estar na pauta da nossa estratégia. E antes de eu falar dessa historinha aqui, que é curtíssima, perto do que eu tenho o prazer de contar que já vivi aí na minha trajetória de 20 anos, eu me lembrei, até postei isso no LinkedIn, quando estava começando a organizar o conteúdo aqui, para compartilhar com vocês, eu me lembrei que o meu primeiro projeto profissional, quando eu me formei em 2003, se chamava O Projeto Bem-Estar. Olha que curioso, né? Então, estou completando 20 anos de carreira esse mês, porque é nesse mês que eu me formei, em 2003, e eu comecei imediatamente a trabalhar nesse projeto, e lá eu já tinha uma aposta, eu sou psicóloga de formação, e eu fui fazer um projeto de consultoria numa empresa do polo petroquímico do Rio Grande do Sul, eu sou de Porto Alegre, então era um ambiente super tradicional, mas a aposta naquele momento já era, não tem como falar de desenvolvimento de equipe, times de alta performance, seja o que você quiser dar de título, sem falar de bem-estar. Não tem como tirar performance das pessoas se você não estiver dando, entregando algo em troca. E isso é bem-estar. Nas suas mais diversas facetas, e é sobre isso que eu vou falar aqui. Eu e o Bruno, a gente já falou bastante sobre isso, ontem ele chegou a dar um spoiler lá na nossa conversa. Bem-estar não é só autoajuda, né? Não pode ser só a parte cosmética do se sentir bem externamente. Bem-estar envolve muitas questões. Então é sobre isso que eu vou contar para vocês. E, começando pelo começo, 2020, então, o ano em que o mundo acabou, né? Mas outro começou. Então, a gente estava tentando entender como seguir. Imaginem que, então, eu tinha aceitado uma proposta de assumir a liderança de um time de gente de gestão na Nelway, e com uma encomenda muito clara de fazer uma transformação cultural e de acompanhar o negócio do ponto de vista de ser um pilar estratégico. Então, a Nelway já tinha, naquele momento, outros pilares estratégicos sustentando o seu negócio, e a encomenda do CEO foi, eu preciso que gente também seja um pilar estratégico. Então, essa era a encomenda, e quando eu entrei, esse mundo da encomenda não existia mais. Tinha que realmente entender como as coisas iam funcionar. Eu fui admitida, então, uma semana depois que a gente entrou em lockdown, meu onboarding foi totalmente virtual, e não porque eu não soubesse trabalhar de forma remota, eu já tinha trabalhado em empresas distribuídas e já estava acostumada a trabalhar online com muita gente. Mas naquele momento era totalmente diferente. Iniciar uma estratégia, um pensamento de entender um negócio novo, de realmente propor uma transformação, e tudo isso de forma online, num mundo que a gente estava tentando entender para onde que estava indo. Se tinha uma coisa nesse mundo que não podia ser negociado, era olhar para as pessoas. E naquele momento, muita gente se lembrou que cuidar de gente
não é aquela frase chata que a gente às vezes ouve, o RH abraçador de árvore, né? O RH excessivamente preocupado com as pessoas, o RH que não entende de negócio. Naquele momento, cuidar de gente era entender de negócio. Que negócio ia sobreviver se não estivesse olhando para as pessoas naquele momento. As pessoas provavelmente não iam sobreviver. E a gente não está falando aqui só de Covid. O Covid era uma ameaça real à vida das pessoas, mas o que estava realmente trazendo angústia e dificuldade de concentração, dificuldade de realmente manter foco na entrega, estou isolado dentro de casa, uns porque estavam sozinhos, outros porque tinham a casa muito cheia. Então, todo mundo estava passando por um perrengue naquele momento e tinha que trabalhar. Se a gente não olhasse para bem-estar, como é que a gente ia seguir? E ali a gente começou a nossa estratégia. Então, eu não pude perder de vista a encomenda que tinha sido feita de transformação cultural e de estruturar a área de gente e cultura como um pilar estratégico da empresa, mas bem-estar teve que ficar no centro dessa estratégia de largada. Então, aqui eu só estou trazendo assim highlights, tá? Porque é óbvio que eu tive que resumir para poder fazer essa apresentação, mas os 3 pontos principais da estratégia de 2020 eram esses aqui. A gente criou um programa que a gente chamou de People Care, ele ainda existe. Então, o que é o People Care? Tudo que for para o seu bem-estar vai estar sempre no selinho People Care da Nelway. Aqui, nesse primeiro ano, a gente fez de forma intensiva e muito urgente uma revisão de todo o pacote de benefícios. O Bruno falou uma coisa agora muito importante. Não é encher o pacote de benefícios, é com intencionalidade escolher quais os benefícios vão compor o seu pacote. Por que esse e não aquele? Eu sou meio chata, tá? Então eu faço umas provocações que às vezes alguém pode discordar e está tudo bem. Esse negócio de aí daqui a pouco é licença mãe de pet, é tudo modismo. E é isso, é aquilo. Cara, isso faz sentido para a tua estratégia? Isso tem a ver com a tua cultura? O que vai trazer de bom para a tua empresa? Não é porque está todo mundo fazendo que a gente tem que fazer. Então, revisar pacote de benefícios é mais estratégico do que a gente pensa. A gente recebe fornecedor toda hora, né? Fornecedor quer vender e está certo, eles estão no papel deles. Cabe a nós escolher aquilo que faz sentido dentro da estratégia. Tá, então, é claro, ter um bom plano de saúde, aquelas coisas básicas que todo mundo tem que ter, mas o que é extra, o que é diferencial, escolher bem. E para aquele momento tinha muito foco em saúde física e mental, então a gente começou a busca de vários fornecedores, revisão de alguns que já estavam em casa, melhoria dos planos que a gente já tinha, e muito focado também na história da saúde psicológica das pessoas. Porque isso era uma coisa que não era tão olhado pelas empresas antes, e naquele momento foi uma corrida aos benefícios que traziam esse tipo de apoio. Como eu disse, a encomenda era de transformação cultural. A gente tinha pouco tempo no meio de um caos para falar de transformação cultural. A nossa escolha foi começar por um projeto de EVP, Employee Value Proposition. Então, não fazer todo aquele... projetos de cultura, às vezes, levam 2, 3 anos. Aqui a gente precisava ter um foco muito claro, que seria a nossa bússola a partir de então. E descobrir a proposta de valor deste negócio para estas pessoas, inclusive, nos trouxe elementos de que, sim, investir em bem-estar era essencial, porque isso fazia parte da proposta de valor da Nelway. Quando a gente faz um trabalho de EVP, a gente não inventa um EVP. A gente descobre um EVP. Ele já está na organização, a gente tem que garimpar até achar. A gente achou isso, já era um valor, era importante que permanecesse, ainda mais no contexto de 2020. Claro que a gente acrescenta elementos de, eu chamo, um EVP tem que ser inspiracional, a gente tem que ler e querer inspirar, se inspirar, mas também a gente tem que ter uma pitadinha de aspiracional. Então, talvez tenham coisas que eu ainda não sou, mas eu quero ser. Então, o EVP também nos serviu para nos ajudar a direcionar, dar foco, priorizar dentro da história da estratégia de cultura. E ele casou muito bem com o tema bem-estar também. Desde o início, eu sou uma pessoa que não trabalho sem pesquisa. Eu acho que a gente tem que ter... O meu projeto Bem-Estar, lá do primeiro projeto da minha carreira, ele começava com um diagnóstico. A Ana, aqui, a gente trabalha bastante junto, a gente sabe, diagnóstico é inegociável. Tudo que a gente faz tem que ter muito diagnóstico. Quando a gente trabalha em RH, diagnóstico basicamente é pesquisa não só. A gente tem várias formas de fazer diagnóstico, mas, de novo, chegando numa empresa nova, tentando conhecer tudo muito rápido, pesquisa um instrumento mais rápido. A gente já fazia, a empresa já participava de GPTW. Eu tenho minhas ressalvas com o método mercadológico da GPTW hoje em dia, porém, eu acho que é uma ferramenta confiável,
que nos traz, inclusive, condições de nos comparar ano após ano, nos comparar com o mercado. Então, é uma coisa de todo mundo estar usando a mesma ferramenta, eu consigo me medir, não só para dentro, mas para fora também. Então, eu continuo usando GPTW como um bom termômetro. Muito mais focado em diagnóstico do que no ranking. O ranking é consequência, e é muito bom estar no ranking, mas é consequência, não é objetivo. E a gente também começou a fazer outras pesquisas internas. O título da pesquisa já diz tudo, e a gente usa ela até hoje. Como estou me sentindo? Então, sempre o foco da Nelway, de novo, a gente descobriu isso no EVP. Eu descobri, né, eu estava chegando, as pessoas provavelmente já sabiam. A Nelway se preocupa de verdade com as pessoas. Então, nesse momento, eu quero que tu me diga como você está se sentindo. Se isso não é bem-estar, eu não sei o que pode ser. Ter alguém que te olha de verdade e te pergunta com a intenção genuína de querer saber a resposta, para poder trabalhar em cima disso. Então, a gente trabalha com pesquisa desde então. Essa pesquisa ela não é muito comparável de ano para ano, porque a gente vai mudando as perguntas. Aqui estava muito focado. O que é trabalho remoto? Como é que está funcionando? Comunicação está fluindo? Ferramentas de trabalho? Você tem tudo o que você precisa? A gente deu um foco muito grande a pessoa ter segurança. Quer ir para o escritório e levar tudo o que você precisa? Leva. Quer cadeira? Quer suporte do computador? Leva. Vai para o escritório e carrega tudo que tu puder para tua casa para tu montar uma boa estrutura de trabalho. A gente deu auxílio, trabalho remoto, que tem até hoje. Então, era tudo muito assim, gente, se preocupa com a tua saúde mental, com a tua saúde física, fica com a gente que a gente vai, nessa parceria, fazer uma troca. A gente cuida de vocês, vocês entregam o resultado, e isso vai ser legal. Isso foi basicamente o primeiro ano. Segundo ano, novo normal, né? Já estava todo mundo falando disso, e eu não gosto desse termo, nunca gostei. Eu sempre falo, não é novo normal, é novo. É um novo que a gente estava construindo. Quando a gente normaliza as coisas, a gente perde a riqueza do que esse novo está trazendo. Não é normal, é anormal. Que bom que é anormal, isso nos desperta, nos provoca, nos faz pensar fora da caixa. Então tem muito essa história de não querer ficar na reprodução. Então quando eu não quero chamar de normal, eu estou dizendo, a gente vai criar sempre o novo. E esse novo vai nos dizer o que ele é. Não sou eu que vou determinar. Tá? De novo, 3 prioridades desse ano. A gente começou a construir a Nel Journey, que hoje está num outro patamar, mas começou em 2021, que é a jornada de carreira, né, a experiência do colaborador da Nelway. E os 3 pilares principais são, ainda hoje, embora tenham mais coisas aqui, programa de carreira, de performance e o desenvolvimento. Por que isso tem a ver com bem-estar? Porque, de novo, não é só cosmética. O pacote de benefícios é importante? É, mas a pessoa também quer se sentir evoluindo, aprendendo, se desenvolvendo, sendo reconhecida, sendo percebida. Então, trabalhar carreira, performance e desenvolvimento também pode ser, se bem trabalhado, um programa de bem-estar. Quando a gente trabalha objetivos compartilhados, quando a pessoa consegue entender que, ao estabelecer ambições, ou não digo estabelecer, mapear ambições de carreira, entender como é que isso se aplica aqui na Nelway. Como é que eu transformo isso em performance? E se eu me desenvolver para chegar lá, eu ganho, a empresa ganha. Então, isso é a gente trabalhar numa reciprocidade constante, onde as pessoas sentem que vale a pena entregar. Porque se eu estou sendo olhado, eu quero devolver isso em forma de resultado. Então, jornada de carreira, jornada de experiência do colaborador, tem que ser olhado também do ponto de vista de bem-estar. Vocês aqui são super jovens, mas ainda se fala até hoje de pirâmide de Maslow. E já inventaram milhares de outras coisas depois, mas eu ainda gosto do Maslow. A gente tem que olhar da base até a ponta. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando mais lá da ponta, né? Autorrealização, né? Identificação, pertencimento. Lá na base estão os benefícios. A segurança, a saúde, a manutenção da vida, está lá na base da pirâmide. Quando a gente fala de bem-estar, a gente tem que falar de tudo. Então, não dá para ficar só no fundamental, que não é a base à toa, porque não adianta também trabalhar só no topo e não ter nada na base, porque desmorona. Tem que ter fundamento importante, e a gente tem que construir uma coisa em cima da outra, mas o importante é trabalhar o todo. A gente não parou de falar de cultura, obviamente. Depois do manifesto de cultura, o EVP deu origem ao nosso manifesto de cultura, e o nosso manifesto de cultura deu origem aos comportamentos de sucesso. Então, dizer para as pessoas o que é e o que não é,
Porque também é importante dizer, não é senso comum, tá? A gente tem 3 categorias, grandes blocos de comportamentos de sucesso, que são ser protagonista, ser colaborativo e ser ousados. Isso tudo veio lá do EVP, isso tudo veio do nosso DNA, de quem somos, de quem queremos ser, o inspiracional e o aspiracional. E quando a gente diz o que é, o que não é, a gente está dizendo para as pessoas, olha, isso aqui é o nosso jeito de fazer. É assim que a gente gostaria. São essas coisas que a gente acredita que nos levam ao sucesso. Fazer deste jeito, entregando o resultado deste jeito, é ser Nelway. De outro jeito vai ser outra coisa e pode ser bom também. Mas aqui a gente está combinando que é desse jeito. E eu trouxe aqui de propósito, porque assim, todo mundo fala de protagonismo, ousadia, proatividade, várias palavras-chave no meio organizacional, corporativo, jargões, e a gente botou colaborativo no meio de propósito, porque se é Nelway, tem que ser junto. E quando a gente diz assim, o que é e o que não é muito legal, porque assim, ser protagonista é uma série de coisas que mais ou menos vão para o senso comum, mas não é ser individualista. Não é furar o olho do coleguinha para entregar mais resultado. Porque protagonismo e ousadia juntos pode dar um tilt. Como eu sempre digo também, remédio é a dose que a gente usa. Se é pouco não funciona, se é muito vira veneno. Então a gente precisa dizer para as pessoas, até aqui tá legal, se passar daqui virou veneno. Então tem também essa coisa de preservar quem nós queremos ser. Se a gente se orgulha de ser colaborativo e ao mesmo tempo ser ousado e protagonista, é porque tem equilíbrio. Se eu for pendular para um desses extremos, eu não vou mais ser a Nelway que a gente quer ser. Então isso também é bem-estar, porque quando está claro, quando está combinado, quando as expectativas estão ditas, as pessoas sabem onde elas estão navegando. Então isso vai desenhando o cenário. E lembrando, né? Eu não falei, mas está escrito aqui. Foi um ano de provar que um mundo online é possível, então esse novo. A gente ficou 100% remoto todo esse tempo. E que uma cultura forte também é possível no mundo online, se você estiver trabalhando as coisas certas. Com consistência, como disse o Bruno. Com coerência entre discurso e prática. Com um alinhamento. O que a gente constrói aqui tem que estar falando do manifesto de cultura. O que a gente fala aqui tem que estar sendo visto na prática. Então as coisas precisam existir de forma muito coerentes e consistentes. E aí não importa mais se é presencial ou se é online. Elas vão existir. Porque as pessoas sentem e elas vivem isso no dia a dia. Por fim, a gente acrescentou um elemento, um pilar bem importante. De novo, falando especificamente de bem-estar. O mundo ainda estava naquele caos, a gente não sabia se ia ou se ficava. Começou a se falar de vacina, mas demorou muito para começar a fazer efeito. Segurança psicológica entrou na pauta de maneira muito forte para nós. Porque a gente começou a entender que tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas se as pessoas não tiverem coragem de falar se não estiver bem e não estiver bom, não vai adiantar ter pesquisa, não vai adiantar a gente ficar falando de cultura, não vai adiantar nada. Se as pessoas não sentirem que ela tem um ambiente onde que ela possa levantar a mão e dizer, na verdade eu não concordo, não tá bom. Para mim não tá bom, para mim não tá funcionando, eu preciso mais disso, eu preciso menos daquilo. Então a gente começou a prestar atenção em desenvolver esse ambiente de segurança psicológica, a gente fez workshops com liderança, com a empresa toda, e a gente fala muito de acordos. Tem essa palavra aqui e vai ter depois também. A gente firma acordos coletivos. A gente não tem políticas. Eu sempre digo assim, se eu puder, o meu mundo ideal é zero política. Às vezes a gente precisa ter para um assunto ou outro, um assunto mais questões legais e tal. E aí que eu estou falando de gestão de cultura, né? Eu não estou falando tanto de departamento pessoal, onde tudo tem que ser um pouquinho mais ordenadinho. Então, se eu puder trabalhar num ambiente zero política, eu vou trabalhar. A gente está quase lá hoje na ANEEL. Eu acho que a única política que a gente tem a ver com movimentações internas. Que a gente precisa criar algumas regras, as pessoas, para também não virar bagunça. Então a gente coloca ali, mas a gente prefere até não chamar de política, mas nesse caso é. Então as outras a gente sempre chama de acordos. São acordos coletivos, é tudo muito coletivo. Por quê? Tudo significa, gente. Se eu estou dizendo que na ANEEL a gente é colaborativo, a gente tem que fazer acordos e não imposições. Então, quando a gente diz uma coisa e faz outra, tu enfraquece a tua cultura. Então, parece bobo, mas não é. Tudo significa. Vamos para 2022. Eu brinquei aqui nadando contra a corrente só para exercitar, porque todo mundo começou a voltar para os escritórios
rapidamente. Já tinha gente voltando em 2021 e a gente bateu o pé e disse não. Enquanto a gente não estiver absolutamente seguro de que as nossas pessoas vão estar seguras, a gente não vai abrir escritório. A gente foi abrir o escritório em março, se eu não me engano, de 2022. Acho que a gente foi uma das últimas empresas, assim. E porque as pessoas começaram a pressionar. As próprias pessoas da empresa começaram a pedir para a gente abrir o escritório. E a gente começou a abrir o escritório e dizer, vai quem quer. Já que vocês estão pedindo, algumas pessoas estão cansadas de trabalhar em casa, a gente abriu e vai quem quer. Foi assim que a gente começou. Todo mundo começou a falar de política de home office, política de modelo de trabalho. E a gente não vai fazer política. Vamos trabalhar com o que for emergindo. Vamos ver como é que o nosso público se mantém, como é que ele se desenvolve, para que lado ele se movimenta. De novo, pesquisa, 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 conversa, 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 construção coletiva. E aí a gente começou a desenhar, então, os acordos de modelo de trabalho. Boas práticas, começou a falar sobre o que funciona, o que não funciona. E a gente combinou que a gente ia ter um modelo totalmente flexível que perdura até hoje. E ele tem duas premissas básicas. Primeiro, ele é totalmente flexível porque a gente tem gente na empresa 100% remota e tem gente 100% presencial hoje. E ele é totalmente flexível do ponto de vista de frequência também. Mas, mais importante que isso, ele é flexível porque cada time tem a liberdade de fazer o seu próprio acordo coletivo. Não sou eu, da área de gente de gestão, que defino top-down uma regra para todo mundo. Porque a única certeza que eu tenho, se eu fizer isso, é que eu vou desagradar no mínimo metade da empresa. Então, se eu deixar, se eu confiar, tudo que eu falei até aqui é acumulativo, tá? As coisas vão ficando. Então, se eu confiar que a gente tem um ambiente de segurança psicológica, que as pessoas acreditam que aqui a gente constrói junto, que as pessoas sabem que elas são ouvidas e que a gente está realmente interessada no bem-estar delas, elas são capazes de definir o seu próprio modelo de trabalho. Eu não preciso dizer para elas como elas têm que trabalhar. O líder precisa ser capaz de dizer como o meu time funciona melhor, como eu acredito que vai dar mais resultado. Então, hoje, isso foi evoluindo desde o ano passado, hoje eu já tenho times que fizeram combinados diferentes. Eu já tenho times que hoje vão terça e quinta para o escritório. Porque eles combinaram que para eles faz sentido, estava fazendo falta a interação. A gente sempre fala, a natureza do seu trabalho define o seu modelo de trabalho. Esses times que se encontram mais no escritório são times basicamente relacionais, são times de vendas, de atendimento ao cliente. O que eles fazem para fora, eles precisam exercitar dentro. Os meus times de tecnologia e muitas áreas de back-office, como financeiro, continuam basicamente remotos, distribuídos. A gente começou a contratar gente em tudo que é canto do Brasil, então não faz sentido chamar todo mundo para voltar para um escritório. A gente tem 2 escritórios, um em Floripa e um em São Paulo, e a gente tem pessoas espalhadas praticamente pelo Brasil inteiro, todas as regiões do Brasil, com certeza. Então, não fazia sentido. E a gente começar a botar muita regra, ia começar a trazer muitas limitações para esses times. Então, se um gestor é capaz de dizer, meu time funciona com uma pessoa em Manaus, uma pessoa no Recife, uma pessoa em Porto Alegre, e ele acha que ele está entregando o resultado dele, ele vai ser medido pelo resultado dele. Ele faz o modelo de trabalho dele, a gente tem acordos para a gente manter um ambiente remote first. Por quê? Mesmo que eu tenha pessoas frequentando o escritório terça e quinta, eu tenho que ter pessoas... Eu tenho que ter tudo voltado para quem não está no escritório e não pode estar. Não é que eu moro em Floripa e não vou para o escritório. Eu moro em Manaus e não vou conseguir ir para o escritório. Então, a minha cultura tem que ser remote first, a minha comunicação, os meus rituais, os nossos eventos, eles são sempre voltados para o remote first. Claro, cada vez mais tendo também um foco na experiência presencial, porque hoje a gente tem uma frequência maior nos escritórios. Seguindo a narrativa cultural, né, um assunto que nunca pode parar de ser trabalhado. Cultura não é projeto. Cultura é estratégia é todo dia. A gente tem que fazer isso todo dia. Então, esse ano ano passado, a gente desenvolveu a narrativa do universo Neo. E a gente reempacotou a Neo Journey. A Neo Journey agora está dentro do universo. O universo é muito maior que a Neo Journey. A gente chama de estações. Então, tem muitas estações dentro desse universo Neo, que não são coisas só de gente de gestão. Tem outras coisas também. A experiência Nelway é muito maior do que aquilo que o RH faz, obviamente. Então, esse universo se ampliou. E essa narrativa, então, de novo, na linha do um espaço co-criado. Tudo que está ali foi feito por muitas mãos. Então, é sempre relembrando, de novo, comportamentos de sucesso, o que está no nosso manifesto de cultura. Tudo vai reforçando. Eu não preciso ter uma campanha de comunicação para relembrar o manifesto da cultura que foi lançado em 2020.
as coisas falam desse manifesto o tempo inteiro. A gente reforça a comunicação fazendo. O que eu lanço tem a ver com aquilo que a gente criou. Então, a gente está reforçando pelo exemplo prático e não pelo discurso teórico. E, por fim, a gente criou o Giant Lab, que é o nosso programa de desenvolvimento de lideranças. Não que a gente não esteja olhando para a liderança sempre, mas especificamente de forma organizada, investindo mais e mais no desenvolvimento dessas lideranças, porque tudo isso que eu falei até aqui só acontece se a gente tiver líderes preparados executando isso na ponta. Eu posso vender a maior narrativa maravilhosa aqui para você. Se o líder lá na ponta não executa isso, a pessoa vai sair da ANEEL dizendo que aquilo lá é tudo um discurso furado, porque a Michelle fica vendendo as coisas em palestra, mas aqui não acontece assim, não. Se o líder não tiver comprado. E isso é desenvolvimento de liderança. Então, desenvolvimento de liderança, às vezes tá? Pode ser necessário fazer um trabalho de, sei lá, comunicação não violenta. Mas não é isso que eu acho. Acho que às vezes é necessário. Mas aqui o que é ser um líder na ANEEL? O que você, líder, tem que saber fazer para ser um líder na ANEEL? Você tem que. Aí a gente criou também o manifesto do líder, derivado do manifesto de cultura, e os comportamentos da liderança ANEEL. Eu não trouxe aqui, isso dá tema para outra palestra, mas também na mesma linha, blocos de comportamentos que se complementam e falam dessas responsabilidades naquilo que a gente quer ver multiplicado nos times. Inclusive, a gente usa uma palavra que eu aprendi com uma consultoria que trabalhou com a gente lá em 2021, no tema de liderança, que é o líder habilitador. E eu adotei esse tema, eu falo sempre para a Lauren, que é a consultora que me ensinou, que eu roubei e uso, mas sempre faço menção. A consultoria se chama Artisan. E o que é o líder habilitador, né? Então, o líder habilitador dos comportamentos de sucesso não é só o líder que manifesta os comportamentos de sucesso, é o líder que faz com que o time dele apresente os comportamentos de sucesso. O líder habilitador de um time de alta performance. Não é que o líder faz o time ter alta performance, ele habilita. Como é que um líder levanta um time? O líder habilitador de diversidade. Então, ele habilita o time. Ele é o responsável por tornar possível que o time seja aquilo. Então, isso tudo é a fundamentação do nosso Giant Lab. E eu chamei ali de universo particular porque é, de novo, né? É o que interessa para a gente, o que faz sentido para a gente. A gente olha para fora para aprender, mas a gente volta para dentro para desenhar aquilo que faz sentido para a gente. E aí, chegamos em 2023, eu brinquei aqui que é o primeiro ano do resto das nossas vidas. Para quem não sabe, a ANEEL, ano passado, foi adquirida pela B3, que é a maior instituição financeira do Brasil, que eles estão com uma estratégia de desenvolvimento de um mercado de dados muito, muito ambiciosa, e a ANEEL faz parte dessa nova estratégia, então nada a ver, né? A Bolsa do Brasil comprou a ANEEL, e o que tem a ver isso, né? Mas é porque eles já estavam desenhando uma estratégia de dados há mais tempo, e a ANEEL entrou como carro-chefe nisso. E, na verdade, isso nos deixa também muito orgulhosos, porque eles nos avaliaram minuciosamente por aproximadamente um ano, até decidir nos comprar, para entender que a gente estava fazendo isso aqui tudo certo, né? Então, a gente parece que deu algum resultado também em termos de negócio. A questão cultural, como eu digo, é a estratégia, e isso transparece no discurso das pessoas. Então, isso também foi valorizado dessa forma, na concretização da aquisição. E esse ano, né, embora a gente só tenha vivido aí o primeiro trimestre, mas a gente já tinha desenhado os nossos pilares para a estratégia desse ano. A gente está muito focado em performance. Então, a alta performance é um discurso que está muito agora na boca do povo, a gente brinca, e isso vai estar nos programas lá da ANEEL Journey. A gente vai estar muito focado em desenvolver líderes habilitadores de alta performance, entender o que é alta performance, como é que a gente faz gestão de performance, a gente já tem um programa, mas eu digo para o meu time, né, 3 anos depois, assim, a gente foi colocando as pecinhas no lugar, terminamos 2022 com a sensação de, agora temos tudo. Mas agora a gente tem que ir para um outro patamar. Então, agora não é inventar, criar mais programas, criar mais narrativas, inventar outra história de cultura, não. É pegar tudo que tem e levar para um outro patamar. E isso é com o gancho da alta performance. A gente colocou diversidade nitidamente, já está lá no nosso manifesto de cultura desde 2020, mas agora no pilar da estratégia do ano, foco muito grande em ações, porque a gente é muito bom na parte de conscientização
e de trabalhar a educação e falar muito de um ambiente inclusivo e de desenvolver as pessoas para ser um ambiente respeitoso, mas a gente tem muito para avançar na parte prática, que é realmente ser uma empresa mais diversa, e a gente está trabalhando para isso. E bem-estar aqui volta como pilar. Ele nunca desapareceu da estratégia, ele permeia tudo que eu falei para vocês até aqui. Porém, por que está aqui em forma de pilar estratégico? Porque se eu vou falar muito de alta performance, aquilo está me lembrando, não perde a mão. Aqui na Neoway, a gente não vai aceitar alta performance a qualquer custo. É isso que está dizendo isso. O equilíbrio está enunciado aqui. Eu vou puxar. E isso está combinado, isso está sendo dito. A gente vai puxar a régua, mas eu não vou esquecer do bem-estar. Não é resultado a qualquer custo, se for isso, não é mais Neoway. Então, a gente está trabalhando com essa clareza, com essa comunicação direta de dizer, eu não abro mão de resultado, mas eu também não abro mão do bem-estar. E isso é o ambiente ganha-ganha. O que eu estava falando para vocês antes, né, da pessoa que se sente investida, a pessoa que se sente olhada, e que quer, por isso, devolver para a empresa em forma de resultado, esse é o ambiente ganha-ganha. Sim, o que a empresa quer, no final das contas, é resultado. Resultado vem de performance individual, de performance de time, que somados viram o resultado da empresa. Isso só vai acontecer se for genuíno. Eu vou passar bem rápido, eu sei que já acabou, mas eu não vou deixar de passar. Mas aí eu não preciso falar muito, só vou mostrar as evidências do resultado que esse trabalho todo está nos dando. Isso aqui é GPTW, NPS. 2020, 2021 e 2022, 2023 a gente começou a pesquisa ontem. Ontem a gente lançou a pesquisa. A gente começou no nível de qualidade e chegamos no nível de excelência. Então, essa é a nossa evolução nos últimos 3 anos. A gente foi nessa última edição, né? Eles lançaram essa categoria nova, destaque em saúde emocional. A gente tem 92% das pessoas dizendo que sim, a Neoway é um lugar seguro psicologicamente, né, para se trabalhar. Dos motivos do porquê as pessoas ficam na empresa, tirando, obviamente, oportunidade de crescimento de carreira, que eu acho que é uma coisa que todo mundo busca. O segundo maior motivo é o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E é isso. Não estou enxergando direito, mas acho que aqui eu enxergo melhor. O fato dela me proporcionar equilíbrio entre minha vida pessoal e profissional. Então, isso é um valor muito percebido e realmente desejado. E as pessoas dizem, eu quero estar nessa empresa por causa disso. A gente também participa dessa outra pesquisa, que se chama Pesquisa Humanizadas. É uma pesquisa de uma empresa que olha muito do ponto de vista do ESG, para olhar como o nosso negócio é sustentável socialmente também. Esse resultado geral da pesquisa quer dizer, né, então aqui, relações positivas e bastante saudáveis. A gente está bem no topo do resultado da pesquisa. Mesma coisa, o que motiva as pessoas a trabalharem na organização. Aqui já como primeiro motivo, alinhamento de valores e busca por equilíbrio pessoal e profissional. E esse é o nosso Glassdoor, que é uma ferramenta que eu gosto muito porque é espontânea, né? Pesquisa é sempre... A gente sempre fica com aquele pezinho atrás, assim, eu estou pedindo para responder, será que as pessoas vão ser legais só porque eu estou pedindo? Então, lá no Glassdoor não tem isso. As pessoas vão lá espontaneamente, vão se querem. A gente está com a nota muito próxima da nota máxima, que é 5, e 96% das pessoas recomendam a empresa para trabalhar. Eu corri, eu tentei, Bruno, não consegui, falhei miseravelmente em te poupar 5 minutos, mas não rolou. Gente, muito obrigada, e eu fico à disposição.